Olá pessoal, meu nome é Cibele e estarei dando início à apresentação da atividade 2 do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas, da disciplina de aglomeração, desaguamento e tratamento, da tutora Lauara. Então vamos lá. Quais são os casos em que a prensa de rolos não é adequada? A prensa de rolos são sensíveis à segregação de material no chute de alimentação e a presença de corpos metálicos não desejáveis ao processo, que pode resultar em não prensagem do material e um desgaste excessivo dos rolos. Outro fator que deve ser considerado é a umidade do material alimentado, pois o desgaste dos rolos aumenta significativamente quando há um aumento da umidade na alimentação. Cite e explique os 4 estágios do processo de briquetagem em uma prensa de rolos. O processo pode ser dividido em 4 etapas: preparação, mistura, compactação e tratamento térmico. Preparação: etapa que visa definir as características de compactação do material e passar pela briquetagem e o tipo de equipamento para auxiliar na adesão das partículas finas. Definir as propriedades do material auxilia no valor máximo de pressão utilizada e na taxa de compactação suportada pelo material. Conhecer o coeficiente de atrito do material também auxilia na antecipação do comportamento deste, no instante da saída dos rolos, e se poderá acontecer de a superfície dos briquetes ser prejudicada ou não ao cair. Outro aspecto importante a ser avaliado na preparação é o quanto de aglutinante ou de ligante será preciso na produção dos briquetes, e para que estes tenham uma boa resistência mecânica. É preciso conhecer a qualidade do material briquetado, do aglutinante aplicado, da superfície específica do material e do teor de partículas finas ou grossas. Outro relevante fator para a preparação é o teor de umidade que o material deve ter antes de acrescentar o aglutinante. A correta umidade varia conforme o material e a natureza do aglutinante aplicado, e ainda influencia no valor de pressão empregado. É imprescindível prestar atenção no controle do processo para que se possa estabilizar e otimizar a umidade dos briquetes. Mistura. Essa fase é uma das mais relevantes do processo. É necessário que o aglutinante seja uniformemente distribuído em toda a superfície do material que experimentará a briquetagem. O processo de mistura deve ser corretamente dimensionado. O equipamento de mistura deve ser corretamente dimensionado para que o tempo de residência da mistura no interior do equipamento não seja superior ao necessário. Compactação. A pressão que se aplica sobre o material cresce paulatinamente na extensão do rolo, desde o ponto em que se inicia a atuação da força de compressão sobre o material, alcançando seu valor máximo no ponto em que a distância entre os rolos é menor, reduzindo de modo brusco até que o aglomerado formado seja liberado e saia. O formato da cavidade dos equipamentos e dos briquetes é de acordo com a suscetibilidade do material à compactação. Aqueles materiais que possuem dificuldade de compactação precisam utilizar formas arqueadas, removendo o plano de divisão dos briquetes e possibilitando que a pressão seja aplicada de maneira mais uniforme. Em casos que é preciso realizar a aglomeração de um produto com dimensões menores que 8 mm, geralmente é executada uma compactação inicial, posteriormente é realizada uma fragmentação seguida de classificação granulométrica, realizando a recuperação da parcela que tenha o tamanho requerido. Essa primeira compactação pode ser efetivada por meio de briquetagem convencional, ou na compactação de partículas no formato de barras ou folhas, e essas podem ser lisas ou onduladas. Existem materiais particulados nas briquetadeiras de rolos que também podem ser produzidos em formato de tiras ou barras contínuas. Quando os rolos possuem superfícies lisas, esse material passa a ter um formato tabular, ou mesmo de uma barra conhecida como tablet, fita, barras e outros. Mas se os rolos forem dotados de superfícies com cavidades ou moldes que possuem o mesmo formato e tamanho, o movimento de rotação dos rolos faz com que as cavidades se localizem
em uma posição simétrica e o material que passou pela aglomeração agora será conhecido como briquete. E o tratamento térmico com o objetivo de impedir que ocorram fraturas ocasionadas por choques térmicos e possibilitar o manuseio, os briquetes ou tablets precisam ser aquecidos logo após sua formação e depois arrefecidos vigorosamente com uma velocidade controlada. É isso, pessoal. Muito obrigada.